Se a nossa Unimed, a nossa medicina privada, tivéssemos garantido qualquer situação, inclusive pandêmica, no primeiro momento, ela teria estimado 0,3% de mortalidade de todo aquele grupo seleto que contratou ela, e já teria que ter investido em leitos Covid, por exemplo, essa proporção. Talvez, obviamente, que não nessa proporção, porque tem uma curva de distribuição ao longo do tempo, mas ela teria que ter garantido isso, investido dinheiro nisso, pego dinheiro emprestado em banco, montado UTIs Covid, e depois ela ia, obviamente, tentar renegociar, repactuar muitos dos contratos futuros para falar assim, poxa vida, quando tiver cláusula contratual, em casos de viroses, sei lá, papapá, nós não podemos garantir. E aí você decidiria se compra ou não aquele passe para a garantia da saúde, como se alguém pudesse garantir isso. Mas o que é mais importante dessa história é que o privado teria calculado isso direito. Por quê? Porque valeria uma relação isonômica na justiça na hora de brigar. Agora, você entra na justiça para falar assim, o SUS deixou minha mãe morrer pro lado de fora. Você acha que você vai ganhar alguma coisa, sendo que a justiça é financiada pelo Estado, que pode perder dinheiro se tiver que pagar por aquilo que ela não te entregou? É óbvio que não, é ilógico, é irreal. Então, eu acredito muito que se nós tivéssemos uma medicina privada, única e exclusivamente, sem atrapalhar, sem o Estado estar atrapalhando isso, com certeza, muito menos pessoas teriam morrido. O que você acha, Felipe? Olha, sem dúvida. Eu acho que assim o Estado ele trabalha na base do improviso, né? O SUS ele é um sistema de saúde que, na minha opinião, ele nasce para dar errado. Ele é formado do jeito errado. Muita gente gosta de falar, né? Nossa, o SUS é tão bonito no papel, por que não dá certo? Porque ele não casa os princípios dele com a dinâmica da política e do Estado brasileiro. Então, você tem um sistema de saúde que, por exemplo, fala que deve ser descentralizado, que as decisões devem ser tomadas prioritariamente pelos municípios e regiões dos municípios, e isso até, de certa forma, acontece, só que quem manda o dinheiro é o cara que está lá em Brasília, vendo uma planilha de Excel. Então, ele não tem a menor ideia do que de fato está ocorrendo aqui, e aí fica tudo sempre funcionando, de certa forma, com improviso, né? A gente tem aí, por exemplo, citando a questão do Covid, nós temos um número de médicos recém-formados dando plantões de UTI Covid nos hospitais públicos, que é um absurdo, algo que a gente nunca viu. E isso é um fator que agrava a situação, porque você coloca pessoas totalmente destreinadas lá para prestarem um atendimento de alta complexidade. Então, assim, esse é o tipo de coisa que é muito difícil acontecer no privado. Eu acho que a gente está numa situação de calamidade pública. Mas essa peneira o SUS não tem muito, porque o que eles precisam, o Estado precisa mais fazer média, né? Ele coloca um médico fazendo atendimento. Se está bom ou não necessariamente é com ele. Antes de passar a peteca para o Rufino, que tem uma boa de uma ideia, de uma base bem fundamentada sobre vouchers, que o Rufino, lembrando sempre, é o nosso presidente do partido Liber, né, o nosso partido que nós estamos aí na luta para um dia chegarmos lá e acabarmos com esse monopólio de tudo que é coisa errada que o Estado promove. Mas antes de jogar para o Rufino, existem pessoas ainda, que estou vendo aqui no bate-papo nosso, que são apologistas de uma ideia mista. Rufino, você que tem aí as suas ideias já bem fundamentadas de como a gente pode aplicar se um dia a gente chegar lá para fazer a mudança gradual, fala um pouco do sistema de vouchers e como você vê isso, por favor. Compartilhe com a gente. Bom, meu sistema é bastante inspirado na proposta do Friedman, dos vouchers, né, que é uma proposta muito distorcida aí, principalmente por socialistas, né, que defendem, inclusive, auxílio, que é uma das medidas que ele defende também, que é o auxílio, né, que é como se fosse o Fome Zero, e também o sistema de vouchers. E as pessoas têm que entender que justamente o que os socialistas não entendem, que essas medidas elas só são propostas pela ótica liberal quando existe um contraponto de desestatização proporcional, entendeu? Então, assim, o Estado fatura 100 para saúde, né, vamos dizer assim, para gastar lá na iniciativa pública.
você vende, privatiza tudo, vende todos os ativos, demite todo mundo daquela estrutura, né? Funcionaria mecanicamente assim. E substitui por um sistema de vouchers em que a iniciativa privada vai absorver essa demanda. Mas claro que para esse sistema funcionar, você também tem que criar um ambiente de livre mercado para que essas empresas também possam atender essa demanda com qualidade, capacidade, né? São várias as questões que vai até a propriedade intelectual, é uma das maiores barreiras que existe da saúde, para a saúde geral da população, é justamente a propriedade intelectual, que é um entrave anti-libertário que só existe através do Estado, e a gente pode ir para esse ponto mais especificamente mais para frente. Mas a nossa proposta que a gente está desenvolvendo aqui, ainda em fase embrionária, Partido Libertários, é um sistema de vouchers, tanto para a saúde quanto para a educação, né, quanto para alimentação, e assim, e não é assistencialismo, de maneira alguma nesse sentido, é simplesmente um sistema de transição, né, para existir uma privatização e um desmantelamento do Estado de uma maneira que não afete as maiores vítimas do Estado, que são os pobres, né, que é toda a pobreza hoje em dia, a verdade é que ela é causada pelo Estado, principalmente a miséria. Então, a nossa proposta é basicamente essa, assim, que, como falei, estágio embrionário ainda, baseado muito nas ideias do Friedman, mas seria algo assim, chega naquele município, vamos supor, São Caetano, lá, a gente vai lá em São Caetano, e aí, assim, chega para a iniciativa privada e fala, iniciativa privada, você tem a capacidade de absorver a demanda de saúde que é atendida pelo SUS nesse município? Sim, eu sou. Você vai lá, cria o sistema de vouchers para aquele município, desmantela todo o aparato do SUS, vende tudo, e com os mesmos recursos, tanto das vendas quanto que você já vai arrecadando, você fornece o serviço privado para aquela região. Ainda não é perfeito? Claro que não, é um modelo de transição. Então, o objetivo desse modelo de transição é desmantelar o Estado, certo? E com um processo muito mais eficiente, trazer saúde de verdade para a população, uma coisa que o SUS não consegue, e ao mesmo tempo ir diminuindo, por causa da própria concorrência, eficiência, e diminuindo o custo desse serviço e diminuindo a necessidade de impostos proporcionalmente também. E só para finalizar essa questão, o sistema de vouchers para a saúde, ele só funciona também se você tiver o sistema de vouchers para a educação e um sistema de vouchers aí para o cara poder ter o que comer e, vamos dizer assim, onde morar. Porque a lógica é, se o cidadão pobre ou miserável tem acesso à educação e saúde de qualidade, ele tem uma chance de vencer na vida e não precisar mais do assistencialismo em primeiro lugar, em detrimento de um modelo social-democrata que prende o sujeito naquela situação e ele vai ficar lá para sempre, parasitando até o fim da vida, não vai ser uma transição, entendeu? Então, é um modelo que desmantela o Estado sem desassistir as pessoas que são as maiores vítimas do Estado e, ao mesmo tempo, vai criando condições para que as pessoas vençam por si próprias e consigam pagar no futuro pela sua própria saúde, pela sua própria educação. Deixa eu dar uma resumida para o nosso público do que o Rufino tá tentando expor. Se a gente começa a tirar, de certa forma, a responsabilidade do Estado através de todo o dinheiro que o Estado já gasta, passando em vouchers para a população, ela começa a ter discernimento, inteligência, ela começa a ter tanto para a educação quanto para a saúde, e ela começa, então, a se tornar cada vez menos dependente e mais senhores da sua razão na escolha de como gastar esse dinheiro, esse voucher que ele tem. Melhor ainda se fosse realmente um voucher que, se ele não usar, ele recebe em dinheiro, né? Porque aí a pessoa otimiza até o cenário. Eu só vou se eu precisar no final do ano e transforma isso em grana. Uma coisa que eu me lembro de ter lido no Democracia, o Deus que Falhou, é a questão assim, ó, como desestatizar, né? Pegar, por exemplo, então nós temos uma série de UPAs, por exemplo, nos municípios. Você concorda, Rufino, que ao fazer um plano de demissão voluntária, serve para o Rufino, serve para o Felipe, serve para você também, Bruno, né, quiser responder sobre isso. Fazer o PDV, aquilo que nós falamos com a Ana, passando os ativos imobilizados, essas UPAs, para que esses médicos possam ter, médicos, enfermeiros, uma cooperativa de trabalho patrimoniada. Sim, é um modelo, né? O Hofbard também, Hofbard e Hope, os dois, eles propõem um sistema em que você dê a propriedade daquela instituição para os próprios funcionários. Eu acredito, na minha opinião, que isso só funciona para o Exército e para a Polícia, tá?
E o restante, e a questão é assim, para viabilizar esse sistema de voucher de uma transição para o futuro total livre mercado, a única maneira é com uma mudança constitucional, tá? Em que fossem revogados todos esses privilégios que são chamados de direitos, né, dos funcionários públicos, e eles possam ser demitidos sem nenhum tipo de indenização, nada. Tipo assim, a única coisa que eles vão ter é os mesmos vouchers que o miserável e os pobres têm. Então, assim, você trabalhava para o Estado, você ficou desempregado, você não tem direito a nada, mas, assim, direito ninguém tem a nada, isso para começar. Nada do que a gente está fazendo aqui é porque as pessoas têm direito. A gente está concedendo esse privilégio com um modelo de transição, ao meu ver, responsável. Então, assim, essas pessoas, elas vão, como posso dizer, elas vão entender esse sistema e elas vão... A grande chave, na verdade, assim, só voltando, a grande chave do funcionamento desse sistema é as pessoas terem acesso também à educação de qualidade e à saúde de qualidade e à comida qualidade, porque é isso que vai fazer também o ser humano poder evoluir e sair desse estado de miséria. E os funcionários públicos que forem demitidos, como eu falei, dentro de uma mudança constitucional, não vão ter direito a nada, e eles vão, a única coisa que eles vão poder usar vão ser esses mesmos vouchers, eles vão poder lá ter, mesmo sendo demitidos como funcionários públicos, ainda vão ter um sistema de voucher para eles não passar fome, para eles terem onde morar, eles terem acesso à educação e acesso à saúde, né, eles poderem aprender novas profissões, evoluir e conseguir uma nova profissão. Mas esse modelo só é possível com uma mudança constitucional libertária. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.